Hoje a gente vai mergulhar na obra de um dramaturgo da Grécia Antiga que é tão visceral, mas tão visceral, que parece que foi escrita ontem. O nome dele? Eurípides. E para a gente entender a genialidade desse cara, nada melhor do que ir direto para a peça mais famosa e, por que não dizer, mais chocante dele. E o nosso ponto de partida não vai ser um fato histórico, não. Vai ser uma emoção crua, pura, uma fúria, que literalmente incendeia o palco e atravessa milênios até chegar aqui. Agora, tudo lhe é odioso. Uau! Essa frase, quem fala é a Maciota, na peça Medeia. E olha, essa é sem dúvida uma das descrições mais devastadoras de um coração partido que existe na literatura. Ela está falando da senhora dela, Medeia, que não está só triste, não. É muito mais do que isso. Ela foi completamente consumida por uma dor que se transformou em algo muito, muito mais perigoso. Essa é a grande pergunta, né? O que acontece quando um amor gigante vira um ódio maior ainda? E essa é a questão universal que o Eurípides joga na nossa cara. Não é uma coisa abstrata, sabe, de mito, de lenda. Não, é uma questão profundamente humana, uma que faz tanto sentido hoje quanto fazia lá na Atenas Antiga. E para a gente entender o tamanho dessa traição, tem que lembrar o seguinte: a Medeia não era uma esposa qualquer, longe disso. Ela traiu a própria família, usou a magia dela, fez coisas terríveis, tudo por amor ao Jasão, para ajudar ele a conseguir o tal do Velocino de Ouro. E qual foi o pagamento? Ele simplesmente a abandona para um casamento de interesse, um casamento político com a filha do rei. Ou seja, ele garante o futuro dele e condena a Medeia e os filhos deles ao exílio. Pensa bem, ela deu absolutamente tudo e recebeu a traição em troca. E aí vem o mais incrível de tudo, esse drama psicológico super intenso, essa análise da mente de uma mulher traída, não é de um roteirista moderno, não. Isso foi escrito e encenado pela primeira vez, acredite se quiser, em 431 a.C., faz 2.500.000 anos. O que, claro, nos leva à pergunta, quem era o gênio por trás de uma história tão atual e, ao mesmo tempo, tão brutalmente honesta? Então vamos lá. É hora de sair da obra e conhecer o artista. Vamos conhecer o próprio Eurípides. Olha ele aí, esse é o Eurípides. Ele, junto com o Ésquilo e o Sófocles, formam a chamada Santíssima Trindade da tragédia grega. Só que, e esse só que é muito importante, ele era bem diferente dos outros dois. Ele era o rebelde da turma, o outsider. Essa descrição, poeta mal compreendido, nossa, ela resume a carreira dele perfeitamente. É que o Eurípides não escrevia para agradar, sabe? O negócio dele era desafiar, era questionar. E, claro, isso o tornava super impopular. Pensa no contexto. Atenas estava no meio da Guerra do Peloponeso, um período que pedia ordem, tradição. E aí vem o Eurípides questionando os deuses, criticando a guerra, colocando mulheres super complexas como protagonistas. Ele era visto como um subversivo, um cara perigoso para as ideias da época. 5. Só 5. Sabe o que é esse número? É a quantidade de vezes que ele ganhou o primeiro prêmio nas grandes competições de teatro de Atenas, em toda a sua vida. E para a gente ter uma ideia do absurdo que é isso, ele escreveu mais de 90 peças. 90! E só 5 vitórias. Pior que isso, os contemporâneos dele, como o famoso comediante Aristófanes, viviam tirando sarro dele e pintando ele como um cara que queria destruir as tradições. O que nos faz pensar, por que ele era tão rejeitado na época dele e por que a gente o acha tão genial hoje? Bem, a resposta para essa pergunta está na forma como ele virou o conceito de tragédia de cabeça para baixo. A diferença é gritante. A tragédia tradicional, vamos dizer assim, olhava para cima, para os deuses, para os reis, para o destino grandioso. Já o Eurípides, ele apontava a câmera para baixo, para o nosso nível. Ele estava interessado era no que se passava dentro da cabeça das pessoas, na vida como ela é. As peças dele não eram sobre heróis de mármore, eram sobre gente de carne e osso enfrentando situações inacreditáveis. E o mais radical de tudo, sem dúvida, foi quem ele escolheu para ser protagonista. Ele botou no centro do palco justamente as pessoas que a sociedade de Atenas fingia que não existiam. Mulheres, como a Medeia, pessoas escravizadas, os mais velhos, camponeses. De repente, essa gente toda tinha voz, tinha paixões, tinha monólogos inteiros e uma dignidade que o teatro jamais tinha dado a eles antes. Isso era uma revolução. Pega essa imagem, por exemplo, da peça As Troianas, que é uma peça super forte contra a guerra. Não tem nada de glória aqui. O que tem é a dor nua e crua de uma avó que perdeu todo mundo. Isso é Eurípides na veia.
Ele mostra o sofrimento humano de verdade, sem filtro, sem maquiagem. Mas não para por aí. Ele não mudou só o que as peças contavam. Ele mexeu também em como elas eram contadas. Uma das inovações dele foi o prólogo. O que é isso? Em vez de começar com o mistério, ele muitas vezes botava um personagem logo de cara para explicar toda a situação. Era quase como se ele dissesse para a plateia, ó, a história é essa aqui, o jogo tá montado, agora vamos ver o que acontece na cabeça desses personagens. O foco dele era muito mais a psicologia do que o suspense da trama. E aí tem o famoso e super controverso Deus Ex Machina, Deus vindo da máquina. A cena era a seguinte: no final da peça, quando tudo estava um caos, sem solução aparente, Eurípides às vezes fazia um deus descer do teto, pendurado por um guindaste e pronto, resolvia tudo. Muita gente na época e até hoje acha isso uma saída meio fácil, né? Mas outros pensam que era um jeito dele de mostrar como o mundo é meio arbitrário, como às vezes as soluções simplesmente caem do céu sem lógica nenhuma. Ok, então juntando todas as peças, por que um cara que escreveu há 2.500 anos ainda parece ser o mais moderno de todos os tragediógrafos gregos? A resposta é simples e tá bem aí. É porque o foco dele era no realismo e na psicologia. Ele estava interessado naquilo que nos faz humanos, sabe? Nossas bagunças internas, nossas paixões, nossas contradições. Enquanto os outros escreviam sobre mitos distantes, ele escreveu sobre nós. E é por isso que as peças dele não parecem peças de museu empoeiradas. Elas parecem espelhos. E o legado dele, nossa, é gigantesco. A maneira dele de escrever influenciou uma galera, desde os franceses do século XVII, como o Racine, até o monstro do teatro americano Eugene O'Neill, já no século XX. Basicamente, ele criou o molde do drama psicológico, um molde que o nosso teatro e até o nosso cinema usam até hoje. E tudo isso nos leva a essa reflexão final. Eurípides deu voz aos excluídos do tempo dele. Agora, imagina só, se ele estivesse vivo hoje, com essa sensibilidade toda para a injustiça, com essa curiosidade pela mente humana, sobre quem ele estaria escrevendo? Quais seriam as vozes que hoje estão em silêncio e que ele faria questão de colocar sobre os holofotes? É uma pergunta que deixa bem claro, né? O espírito rebelde e questionador de Eurípides talvez seja mais necessário hoje do que nunca.